Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu venho da cidade de Santos, onde moro com minha esposa Rejane e as crianças, o Leonardo de 11 anos, o Lucas de 7, com a observação do pastor Glênio de que, apesar de nascer lá, eu não sou santista. O meu filho mais velho fica indignado com isso. Ele fala: pai, a gente não deveria ter nascido então em Coríntias? Na cidade. Fala: filho, a igreja lá em Corinto não era um lugar muito bacana para a gente criar os filhos. E pertenço aqui na nossa trajetória histórica a um movimento, a um ministério chamado Caminho da Graça, que é mentorado pelo pastor Caio Fábio. E temos muitos núcleos pelo Brasil, núcleos em sua maioria pequenos, de reuniões em auditórios vários, alguns inclusive caseiros. E em função da nossa TV por internet, também um alcance forte no exterior, aonde muita gente dispersa de Deus por aí, sem congregar-se, sem encontrar-se, sem amparar-se, tem encontrado então um guari da fraternidade, comunhão e cura para suas dores, traumas e histórias. E assim foi que de uns 4 anos para cá eu assumi a direção do que a gente chamou Caminho Nações, que diz respeito ao cuidado com esses manos todos, irmãos, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, e esses países onde a banda é larga. Porque lá no Caminho da Graça a gente brinca que, apesar do caminho ser estreito, a banda precisa ser muito larga, porque do contrário o pessoal não consegue ouvir as mensagens que a gente tem por internet. Mas passa de uns 2 anos para cá, surgiram alguns desafios, e é o que eu queria hoje, com humildade, compartilhar diante de vocês, para que se possa mostrar um novo jeito de fazer a mesma coisa. Digo isso porque o Jorge, lá da livraria, assim que eu cheguei, me perguntou qual era o tema, o título da mensagem. E eu não sabia o título da mensagem. Não sei ao certo se tem uma mensagem, senão aquela que vai advir de mostrar algumas fotos acerca do que tem sido feito. E aí eu disse para ele isso então, que me veio na hora. Uma forma diferente, um novo jeito de fazer a mesma coisa. Estou falando do quê? Do fato de que clamores missionários chegaram a nós, vindo de lugares de fora do país, especificamente na África, e nós nos mobilizamos nos poucos lugares que existimos, dentro e fora da nação, no Brasil, a fim de dar conta de suprir numa nova frente missionária que encarou desafios que a gente ainda não tinha encarado, aquilo que se nos apresentava aos olhos e ao coração em alguns países da África. Então hoje nós temos bases do caminho na Nigéria, no Senegal e agora a partir do 2º semestre em Angola. E agradeço muito a oportunidade, o convite que me foi feito pela liderança da igreja e mais pessoalmente pelo Alexandre e pelo pastor Glênio, para que estivesse aqui tendo esse privilégio de compartilhar agora pela manhã e depois à noite o que nós temos feito.
Para tanto, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. E aqui nós temos a versão pela NVI do que eu vou ler aqui, provavelmente na revista aí atualizada. Eu não sei qual é a sua, então nós temos aí as duas. E nós vamos ler diante desse trecho a partir do verso 1 mesmo, para que você sinta qual é o teor, o sentimento e aquilo que Paulo tem no coração ao conversar com seu filhote na fé, Timóteo, nesse primeiro capítulo da carta. Todos acharam? O texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele começa dizendo: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Por conta do quê? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que estou certo também de que habita em ti. Por esta razão, por causa disso, porque você é da fé desde seus antepassados, porque sua avó já se entregou à fé em Cristo antes mesmo de você saber-se gente, porque depois sua mãe fez a mesma coisa, ainda casada com um moço grego, provavelmente um descrente. Daí Timóteo não ter sido circuncidado, não havia qualquer relação dele com a religião judaica a qual Paulo outrora pertencia. O que de fato Paulo está dizendo é que Timóteo é alguém que nasceu na fé e que carrega como tradição familiar o consultar das Escrituras, o buscar o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não aconteceu com ele sem antes ter acontecido com a casa dele, de modo que, como muitos de nós, ele tem um histórico familiar de fé. E daí Paulo diz que por esta razão, porque ele está acostumado às coisas da fé, porque à medida que se caminha nas coisas da fé, muitas coisas também vão se assentando como costume e mero tradicionalismo dentro da mente. Porque ele já nasceu num berço, e isso eu vou pôr entre aspas, num berço cristão, é que Paulo também precisava recordá-lo de algumas coisas que estavam no início da carreira cristã, e à medida que o tempo passa e que a gente vai se envolvendo com os costumes, as tradições, as rotinas, os ir e vir do que tem relação com o fazer teológico, que a gente se entrega e depois já não pergunta nem mais porquê, e passa a fazer tudo por meio dos costumes que a gente assimila. Por esta razão, porque os momentos mais marcantes da vida cristã vão ficando só como testemunhos a ser contados daquilo que nos aconteceu um dia em 1918, e a gente até hoje conta a mesma coisa. Por esta razão,
porque o evangelho talvez virou só a tradição de família, aquilo que a gente se orgulha de carregar, mas na verdade não incendeia mais o coração com novidade, ainda que a novidade seja a boa nova de sempre. Por esta razão, porque você tem uma história dentro do evangelho, você não caiu de repente aqui dentro, você já foi evangelizado, discipulado, pastoreado, acompanhado, você gerou filhos, e estes filhos então agora vieram aqui à frente para receber o que você tem recebido, e porque esta é a sua ambiência, e há muitas vantagens dessa ambiência, contudo, há uma série de desvantagens. Especialmente quando aquilo que devia estar avivado em nós fica marcado como registro histórico dos bons tempos do primeiro amor. Por esta razão, está escrito no verso 6, eu te ademoesto, te exorto, te peço, faço um apelo. Às vezes Paulo fala assim, mas ele está querendo dizer outra coisa. Ele, por exemplo, para Filemão ele diz, eu peço para não ter que te ordenar, né? Eu estou assim, suplicando, Paulo, o velho, humildemente, para não ter que mandar você fazer isso, porque você me deve a própria vida. Timóteo, filhinho, te exorto, que tu reavives, que tu tragas a existência de novo, que volte a ser de novo o que você sinta na superfície, a exemplo do que sente no coração. O quê? Reavives o dom de Deus que há em ti. É que você já anda esquecido. Lembra que quando eu impus minhas mãos sobre você? Sim, o dom de Deus não te foi dirigido quando eu assim o fiz. Mas quando eu impus minhas mãos sobre você, só confirmei o fato de que esta dádiva está sobre você. Então há uma dádiva, há um presente, há um dom. Não foi buscado na escola teológica que você não fez. Não tem a ver com a frequência de seminário que você não fez. Tem a ver com o fato de que Ele quis que isso em você existisse. E eu te ademoesto, recorda-te, reavives e te lembres do dom de Deus que há em ti. Porque do contrário, ainda que você seja e que em ti habite, sem fingimento algum, uma fé franca e sincera, é possível que você não se dedique ao fruto dela, à manifestação dela, que é sempre na direção do outro, do próximo, da igreja e dos demais, dentro ou fora, onde eu for, onde eu estiver, enquanto se vive. E aí é muito interessante que no verso 7 ele diz o que eu queria que nós guardássemos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de intimidamento, de sofreguidão, de leniência, de conformismo. Não, isso não ganhamos de Deus. Deus não nos deu este dom. Este dom não nos foi dado por Deus. O dom da falta de expectativa é um presente que a gente recebeu que, contudo, não é de Deus. Tem a ver com nossas distrações, tem a ver com
nossa prioridade invertida, quando a gente se acostuma com as coisas do reino, deixa de fazer o que tem que fazer, porque de alguma forma exista quem faça. Ao contrário de espírito de covardia, o que ele nos deu foi espírito de poder. Deus nos deu poder, a possibilidade de fazer o que não nos é possível humanamente falando. Deus nos deu a capacidade de amar, que não existe em nós de modo natural, é dádiva dele, dom do alto. Tem a ver com o fato de que, tendo sido primeiro por ele amados, então, assim, por causa disso, nós o amamos, em reação, em resposta, em gratidão à sua morte e ressurreição, na qual fomos incluídos. E por fim ele diz de moderação. Que tripé Paulo criou aqui? Esse tripé no mundo é incompreensível. Na Nova Versão Internacional, moderação diz um termo que você talvez entenda melhor, é equilíbrio. De modo que o que há é poder, amor e equilíbrio. E só mesmo o Espírito Santo de Deus pode fazer com que estas três dimensões da personalidade dele possam nos habitar quando a gente deseja realizar algo de Deus no mundo. Porque hoje, as manifestações de fé, elas têm se esquartejado da seguinte forma. Tem aqueles que querem poder de Deus, manifestação de Deus. Vamos fazer missões. Então lá Deus precisa fazer milagres. Na falta de milagres, a gente inventa aqueles que são os que a gente inventa e que não tem nem significância, mas é a forma dessa geração conceber poder. Então a gente fica falando línguas que outra pessoa não vai ter a menor compreensão do que se trata, ou então a gente troca restaurações antigas por dentes de ouro. São essas formas novas de manifestar poder. Ou então eu caio aqui na presença de vocês e não existe mais culto, mas reunião. E isto é poder. Mas há uma dissociação. Tem o pessoal do amor. Eles fazem missões por meio do amor. A gente não gosta muito desses, porque eles têm o estereótipo de que fazem missões, mas são fraquinhos. Porque missões por amor é muito cheio de misericórdia, de compaixão, mas não tem ousadia. Você está me entendendo? Porque o amor foi entendido como um sentimento que é passivo, que é sentimentaloide, que é romântico e que não é de ação frontal na direção do socorro do próximo, como é o amor manifestado pelo bom samaritano, por exemplo. E aí você quer que neste conjunto poder e amor haja equilíbrio. Então eu tenho que contar com o poder do Espírito de fazer o que eu não posso fazer, o que eu não sei fazer. Tem que amar com o amor de Deus de modo que sua vida não valha nada e você a ponha a perder. E tudo isso salpicado nessa receita paulina de muito equilíbrio, bom senso, planejamento, moderação, estratégia e logística. Veja que então, o jeito novo de fazer algo, que é sempre o mesmo, anunciar as boas novas, não é novo de modo algum. É o que Paulo está dizendo para Timóteo fazer, e fazê-lo sem se envergonhar, diz o verso 8. O que eu vim dizer para os irmãos é que a gente, a igreja, precisa mudar. E digo isso na liberdade de que não vos conheço, nem vossa história, e nem vossas tradições, e nem as coisas para as quais vocês têm dado maior ou menor ênfase. Daí, a liberdade de falar conforme eu puder falar.
E o que eu quero dizer é que nós precisamos mudar nosso jeito de evangelizar, nosso jeito de fazer missões, nosso jeito de falar de Jesus. Não dá hoje para você apresentar as 4 leis espirituais do Bill Bright, por exemplo. Sim, quando eu era jovenzinho, tinha a sequência através do qual ela era quase mágica. Se eu contasse de modo que alguém entendesse que Deus nos ama, mas eu pequei, Deus pagou por mim e agora eu tenho que aceitar o presente. E às vezes tem as 4 leis. Camarada, puxa, entendi, eu aceito. Peraí, tem mais 278 leis na sequência disso, sem a qual você não vai para o céu ou não vai para o mesmo céu que eu vou. Que agora é a frequência dominical, a tudo que eu faço. Depois também tem quinta, quarta, eu não vou falar disso agora. Tem o batismo, tem o linguajar que precisa mudar, precisa ficar mais parecido com o meu. E tem uma série de outras condições para que você faça parte da mesma trupe e então seja conhecido e reconhecido como um salvo, finalmente evangelizado, ganho conquistado, quantificado, contabilizado. Então, eu fiz missões no interior amazonense, foi muito interessante, porque eu sou dentista, e aí eu sou o camarada que vai para propiciar que o outro faça missão. Então, dentistas e médicos vão para que os ribeirinhos e os índios sejam chamados a atração, a atenção deles, dadas as necessidades, todo mundo com infecção dentária que vira infecção cardíaca, reumatismo, febres reumáticas, as crianças todas com barriga d'água, os adultos sofrendo de várias indisposições gastrointestinais. Eles viviam de uma água que tem de um igarapé, que às 8 horas da noite, eu escovando os dentes, cuspia espuma ali. Quando eu fui dormir na rede, levantei meia-noite, porque é muito ruim dormir na rede numa casa que balança na água. Voltei para a janela para ficar admirando a lua, e a lua iluminou as espumas da minha saliva cheia de pasta, que eu tinha cuspido às 8 horas da noite. Eram meia-noite e elas estavam exatamente no mesmo lugar. Eu acordei o médico, falei, mano, acorda, porque aqui a água não corre. A água do rio não flui. Então esse pessoal está bebendo a água da qual está tomando banho, urinando, defecando, pondo a mesma água no feijão, e a gente já começou a passar mal antes deles. E o médico foi lá e olhou, amanhã, omeprazol para todo mundo, omeprazol. Ele dormiu dizendo, omeprazol, amanhã, omeprazol. E aí eu estou lá, uma coisa linda, linda de fato, que a missão fez. Abria uma cadeira odontológica assim no meio do mato com luz do sol. E o motorzinho, temível motorzinho, funcionava assim no nada, na selva. E aí a gente tratou um monte de gente, uma fila imensa assim, como se todos vocês estivessem, que não acabava nunca. Mas depois a pessoa era obrigada a se dirigir à capela católica que o padre tinha emprestado para a gente, porque afinal de contas a católica ia lá só uma vez por ano, ela enterrava todo mundo que casava quem tinha que casar, batizava quem tinha que batizar, quem morreu sem o padre estar lá, depois o padre ia fazer, na sequência, um encomendamento do corpo que já tinha virado só esqueleto. Mas, dentro da católica, para os índiozinhos, Deus me ama. Você pecou. Jesus, um judeu, morreu na cruz, que você não faz a menor ideia do que seja. E agora você aceita esse presente.
Numa outra oportunidade, a gente entrou com um barco numa região na qual uns cristãos norte-americanos, batistas, levaram uns cubos de evangelização, por cores, para evangelizar crianças. Então é bem interessante. Preto, negro é o mal, é feio. Todas as crianças são negrinhas. Vermelho é o sangue de Jesus. Amarelo é o presente de Deus. E os crianças, os ribeirinhos, assim para os cubos. Eles nunca tinham visto alguma coisa tão colorida. Eles não têm televisão. E a moça levantava o cubo, a criança acompanhava. E a moça mudava a cor do cubo, a criança acompanhava. Então agora, quem se decide por Cristo aqui? Só que ela falou isso em inglês. Levantou o cubo, quem quer, né? E todas as crianças hipnotizadas. Eu quero. O cubo. Mas ela mandou escrever no relatório que ia voltar para os Estados Unidos. 11 Decisions for Christ. Anota aí. 11 pessoas aceitaram Jesus aqui agora. Sai de lá, vai para outro lugar e deixa os 11 novos cristãozinhos do cubo ali. A intenção é das melhores, mas não dá mais para fazer isso. Você está me entendendo? Não dá mais porque nós vivemos uma era de imensa complexidade, de pânico, de desespero, de ansiedades múltiplas. Essa geração é medicada, toda ela. Nossas angústias são fruto da nossa urbanidade caótica, das nossas vaidades e ambições. O evangelho para essa geração precisa dar conta de dar uma boa nova acerca disso que essa geração traz como necessidade. Você está entendendo? Necessidade de encarar os desafios como eles aparecem. Essa geração não é mais aquela que você podia dizer, ligar para a secretária da igreja, quem que vai pregar domingo à noite, qual pastor de tantos que vocês têm, porque eu quero levar o meu vizinho, e meu vizinho vai gostar mais daquele ali que eu gosto. E eu não falei nada absolutamente de Jesus para ele, mas eu quero levá-lo, esse é meu fazer missionário. Eu vou levar e vou ficar o tempo todo intercedendo. Faz ele levantar, Deus, faz ele, se ele não levantar, vai tomar um cutucão para levantar, acaba com o diabo dele, tira tudo dele, abre o ouvido dele, faz ele entender isso que nem eu entendi direito ainda, mas o pastor sabe explicar. Aí o evangelizar virou levar o vizinho à igreja. O vizinho que, quando você disse que era cristão, ele disse, você está de brincadeira. Até hoje a gente não se resolveu sobre a vaga na garagem. É um negócio desse. Aí tem também o que a gente faz o tempo inteiro, que eu peço misericórdia a Deus para não nos julgar acerca disso, pelo menos não enquanto nós éramos ignorantes, mas a gente vive trocando em missões pão por salvação. Foi a embaixadora de um país africano que me disse isso. Eu não aguento mais vocês aqui. Porque vocês querem pegar os mais pobres dentre nós e oferecer pão em troca de salvação. E isso é feio. Eu não acredito que isso seja amor de Deus. Desse jeito. Você aceita Jesus? Agora você vai ganhar um monte de coisa que Deus vai te dar. Infelizmente a gente só tem cesta básica para os domésticos da fé. Se Paulo soubesse que a gente ia entender isso desse jeito, certamente não teria escrito como escreveu, senão com algum adendo. De que a gente a gente deveria continuar assistindo ao próximo, aquele que caiu roubado no meio do nosso caminho. Conforme Jesus. Desse modo, Deus não nos deu espírito de covardia, o dom de Deus que há em nós, ainda que ele esteja inanimado,
latente, mas não viável, viável, mas não prático. É de poder, é de amor e é de moderação. Mesmo evangelizar das crianças tem sido um fazer missionário, desculpe minha expressão, algo tosco. Em todo lugar. Nós ensinamos para eles, olha que legal, Davi pegou a funda, cravou no meio da testa de Golias. Golias caiu, estatelado no chão. Realmente é tudo que uma criança gosta. Depois ele pegou a própria espada de Golias, que ele mesmo não aguentava carregar. Ai, que lindo! Ele arrancou a cabeça do gigante. Porque o gigante não era de Deus. As crianças, os que não são de Deus. Que legal! Nós vamos tacar pedra. E não satisfeitos ainda arrancar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Já posso ver ser um muçulmano. E a gente diz, a exemplo do que a PEC nos ensinou, que há crianças salvas e crianças não salvas. Como se delas não fosse, de todas elas, o reino de Deus. Porque o reino de Deus pertence a elas. Eu não sei se o professor é salvo, mas eu sei que a classe toda é salva, no sentido de que todas as crianças, delas é o reino. Jesus já as abençoou, deixai vir a mim os pequeninos. E se alguém quiser entrar no reino, tem que ser tal qual uma delas. Mas eu não sei qual parte a gente não entendeu. Porque tem aquele sapequinha que só pode ser um não salvo. Muito diferente. É o filho do visitante que a gente trouxe. Lógico, não é o nosso. Nunca é o nosso, que é praticamente filho de Abraão. O filho do pastor é tão sapeca quanto o filho do vizinho. Mas ele é salvo. E o outro a gente fica aqui. Vamos orar para que essa criança aceitar Jesus. Está muito difícil, está muito difícil, está muito difícil. Antes que chegue a idade da razão. Porque quando chegar a idade da razão, já era transferência do céu direto para o inferno. Sem brincadeira, se isso for verdade, eu, Marcelo, quero que meus filhos morram antes de chegar na tal idade da razão. Porque se isso for verdade, eu não quero que eles corram o risco de morar a eternidade no inferno a partir dos 13 anos e 7 meses. Ou sei lá eu quando chega essa idade da razão. Eu vi Jesus perdoando gente que já tinha 40 anos de idade, mas não tinha a menor razão. Perdoa-lhes, Pai. Porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute o pecado de estarem crucificando o Filho de Deus. Eles pensam que estão de novo dando um mega trote, como todo dia fazem, por conta do serviço deles, em alguém como outro criminoso qualquer. Eles não sabem que crucificam o próprio Deus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não estão agindo com a razão. Se a gente amasse, a gente ia entender as coisas do Evangelho. Mas tem criança que aprende o Evangelho se o professor tocar, beijar, amparar, com todo respeito e carinho e reverência pelo ser infantil, o pequenino de Jesus. Uma vez li em algum lugar que a criança disse para a mãe e para o pai, não estou conseguindo dormir, eu queria muito dormir com vocês. Filhotinha, mas Deus está aqui com você no quarto. Eu sei, mãe, mas é que hoje eu precisava de um Deus que tem pele. Pode ser a senhora. Porque criança enxerga Deus na gente, conforme o que a gente para ela demonstra de Deus. Ou você pensa que criança aprende porque você verbaliza Deus. Criança é lúdica. Ela aprende com o que vê,
sente, percebe, raramente com o que você ensina, tal qual eu estou fazendo para adultos. Tanto que uma mãezinha lá do caminho foi dizer a mesma coisa para a filha, de 5 anos. Filha, Deus está aqui, durma tranquila. Ela, o Deus está aqui? E não conseguiu dormir mais. Meu Deus, o Deus está aqui. Ela falou, o Deus está aqui, o Deus está aqui. Era um fantasma para ela que estava lá. As percepções, as noções, a cultura, o entendimento dessa geração é toda outra. E aí nós fomos até a África. Eu queria que vocês colocassem aqui quais foram os desafios que a gente teve lá, para eu concluir mostrando essa série de fotos. E dizer para você que o meu apelo é que você volte, recorde-se do dom e da dádiva que há em você. Há em você. Apesar da vergonha, ou da timidez, ou do não saber falar, ou do não ser formado em, de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos 2 frentes na África. Uma se chama crianças bruxas, outras crianças talibês. As crianças bruxas são invenção dos cristãos. Você já evangelizou evangélico? Sim, eu passo quase a maior parte da minha vida fazendo isso. E as crianças talibês são invenções pervertidas do islamismo na África. E é o que a gente faz o tempo todo, evangelizando muçulmanos. Pode passar? Então, na Nigéria, não dá para enxergar direito aqui, mas quem está matando crianças o fazem em nome de Jesus. E aqui são Alcorão jogado pelo chão, no lugar onde eu entrei. No Senegal, quem o faz são pessoas que estão escravizando crianças em nome de Alá. Tenha como desligar mais ainda as luzes, porque, gente, é todo mundo negro aqui, nós não vamos enxergar nada. Melhor. Então esse é o livro que nós lançamos recentemente acerca do que tem sido feito na Nigéria. Deixa eu falar rapidamente primeiro da Nigéria, e o meu falar é só a legenda do que vai passar, e eu queria que os irmãos fossem passando. Quem começou na Nigéria a fazer o que não deve foram brancos, pastores brancos, pastor alemão. Pastor alemão costuma ser uma raça complicada de ter. Então, aqui ele pega o menininho no colo e ele ensina o seguinte, um tripé maldito, chamado Teologia da Prosperidade, que é: você só vai ganhar de Deus alguma bênção se você der a Ele algum sacrifício de sua parte no mercado divino. Batalha espiritual, se a prosperidade não vier, é porque alguma brecha maligna para ser fechada. Então você precisa reconhecer, discernir, saber aonde está o diabo que deve ser caçado, onde está o pecado que precisa ser revelado, para que então aquele fluxo de bênçãos, sempre materiais, possam chegar na sua vida. E a isso se ajuntou o maldições hereditárias. Tudo faz parte do mesmo processo de veneno teológico, que diz que alguém está possesso de algum espírito maligno por conta de antecedentes na família ou na história. Daí que não conseguiram ganhar dinheiro com isso lá, porque o dinheiro que se ganha na Nigéria é muito pouco. Lá 0,012 reais é o que equivale a um real, né? A moeda dele, 0,012 reais, muito pouco em relação ao nosso dinheiro. Então imagine em relação ao dólar, ao euro, muito pouco. Daí que os brancos foram embora e os nativos que queriam fazer dinheiro, como a Ellen Ukpabio, que é cineasta, produtora, escritora, pastora, evangelista e apóstola. A Ellen Ukpabio, ela trabalha fazendo a Eradication of Witchcraft. Ela erradica a bruxaria.
E não existem mais adultos bruxos na Nigéria, só crianças. Crianças são bruxas. Adultos não tem mais, só tem criança. É um fato novo que a Unicef disse que é recente, urbano, não tem a ver com a tradição, foi inventado, não tem a ver com a bruxaria conhecida na África desde os tempos mais remotos. Daí que estes pastores da Nigéria assumiram o fazer esse tipo de trabalho e eles ficam orando por ventres que já há crianças malditas dentro desses ventres. Como é que faz para uma criança ser bruxa desde o ventre? Basta ela ser concebida antes do casamento. Então ela já recebe ali uma maldição relacionada àquilo. Quando ela nascer, vai ter que continuar orando por ela. Aqui estão orando por uma criança também. Mas o que isso tem de tão ruim? É que isso custa dinheiro. Exorcismo de crianças bruxas custa de 3 a 4 salários mínimos lá. E como as pessoas não conseguem pagar no cash, à vista, então o exorcismo precisa demorar, tal qual manutenção ortodôntica, para você ficar fazendo uma manutenção daquilo todo mês, até acabar de pagar. Então lá a gente tem crianças que passam 8 meses internadas dentro da igreja, sendo exorcizadas. Pode passar. Então nós fomos até lá, o estado de Al-Qaibon, no delta do rio Níger, na Nigéria. E aqui somos nós visitando os lugares. Aqui o moço está preso na igreja, é uma igreja que tem aqui no Brasil também. Ele está amarrado aqui por causa de um processo de libertação. O pai e a mãe pagam por esse espacinho que ele tem, no qual ele faz suas próprias necessidades, inclusive. Mas paga, mas não está incluído no hotel a refeição. A mãe traz para ele todo dia a refeição. Ele é um moço que está preso porque quer erradicar a bruxaria também. Ele pirou, ele ficou maluco, ele ficou doido. Ele está preso, o Leonardo, nosso amigo que agora está lá, está conversando com ele para saber por que ele está preso. Ele, com toda a lucidez, ele falou, é porque eu quero erradicar a bruxaria, mas a igreja não deixa eu fazer do meu jeito. Ali o menino passando, indo na secretaria, o diácono, a vida rolando normal, tendo culto aqui dentro, 500 pessoas, e lá fora ele preso, amarrado, há 3 meses já. Um dos nossos meninos queria libertar, mas eu falei, melhor esperar, vamos deixar ele contar a história dele. A história dele ele contou, que ele viu o filme da pastora, e o filme conta como é que as crianças fazem para se tornar bruxas e então infernizar a vida dos pais, até que os pais percam o emprego, o irmão mais novo tenha febre. E como é que uma criança é bruxa? Basta que ela, sofrendo de subnutrição, tenha convulsão, vire o olho, trema, ou que tenha epilepsia, ou que ela babe, salive, mas não precisa ter essa manifestação também tão teatral de um evento de possessão. Segundo a pastora, se ela for levantar um prato da mesa e levar até a cozinha e esse prato cair no chão, é um sintoma, segundo o livro, de que ela pode estar possessa de um espírito de bruxaria. O espírito de bruxaria é o que no Brasil significa o encosto que a gente vê na televisão toda hora, é um demônio. Então, aqui várias crianças que foram encontradas por nós, são nossas fotos, nessa situação. Essa criança, aquela ali teve o braço quase decepado. Esse aqui é uma moça, recebeu pregos na cabeça, porque as pessoas têm que pagar muito caro para a igreja de Jesus libertá-las em nome de Jesus. Então elas tentam buscar nos curandeiros locais, ou mesmo em alguma invenção da família, uma forma de tirar a bruxaria daquela criança, para que o pai volte a se empregar, e então tenha comida em casa, coisa muito grave. Aí, aqui são pregos, óleo derramado na cabeça. Essa aqui ficou amarrada pelos pés na árvore, até morrer, e um samaritano passou e a libertou, e ela ainda carrega na perna a carne viva. Esse aqui tem um nome difícil, não lembro, é 9 anos de idade. Ele foi obrigado, depois de tomar ácido no rosto, a beber o ácido. E depois de 1 mês internado, ele morreu. Nós não tínhamos chegado ainda quando isso aconteceu com ele, mas nós fomos até o lugar onde ninguém vai,
no vilarejos onde ninguém entra. A gente chegou, pousou, sem saber para onde ia e perguntou: onde é o trono de Satanás aqui? Aonde é o infanticídio acontecendo em nome de Jesus? É para lá que a gente quer ir. A gente não quer primeiro ter uma casa aqui, a gente não quer ir para os Estados Unidos treinar missões, a gente quer ir logo na cabeça da serpente, saber aonde é que a coisa está acontecendo. Então, temos 200 crianças recolhidas. Da onde é que elas vêm? Mais de 60% é da vila de Oron. Então, vamos a Oron. E Oron a gente chegou, conheceu algumas crianças. Volta só um pouquinho. Esse aqui. Isso é um processo hepático. E eu passei o pior dia da minha vida, quando eu tive que escolher qual criança levaria e qual não levaria. Qual dá para salvar, qual não dá para salvar. Qual a gente deixa porque já vai morrer. E qual a gente consegue fazer alguma coisa. Essa aqui, ela tem uma tuberculose óssea. Eu não sou médico, palpei e falei: é alguma coisa que está afetando a coluna dela, porque ela não consegue andar. Ela anda só assim, olha, presa às costas de uma pré-adolescente que passa o tempo todo carregando ela. Nós fomos até lá, como a gente já sabia o script, eu cheguei e falei: por causa dessa criança, esta outra aqui, o Ezequiá, de 9 aninhos, foi considerado bruxo. Alguém fez esse processo em nome de Jesus, porque no sul da Nigéria, todos creem em Jesus. O norte é muçulmano, o sul é cristão. Mas é cristão, deve ser um outro tipo de cristianismo. É cristão evangélico, 99% só. Mas deve ser um tipo de evangélico diferente. É diferente sim, é esse tipo que todo domingo de manhã vem para a igreja, tem boletim, canta hino, dá dízimo. Esse tipo. Eu fui em várias igrejas. Esse é o pastor da igreja do local, Moisés. Falei: pastor, o que é que o senhor tem a ver com isso aqui? Nada, nunca, ninguém tem nada a ver. Não, mas essa criança não foi bruxificada pela vila e passou a ser apedrejada, a casa destruída, os pais não sabiam mais o que fazer para parar aquilo. Ela não aconteceu isso, porque do nada, alguma autoridade eclesiástica precisou dizer: a culpa da tuberculose dela, que ninguém sabia que era tuberculose, e tudo que é desconhecido é do diabo, a culpa é do Ezequiá. Ele anda meio desobediente. Deve ter outros sintomas aí nele. Sim, mas então Ezequiel passou meses sendo assim, avacalhado. A comunidade queria, a aldeia queria que os pais entregassem o jovem. O irmão mais velho, responsável pelo Ezequiel, que ele está com o braço destruído, quebrado, a foto não mostra bem, no livro tem. O Ezequiel foi nosso caso in loco. Os jornais anunciaram que a gente estava lá para ajudar no problema da bruxificação infantil. Então alguém sabia disso, viu nosso Jojó de Olivença, surfista, levando crianças para surfar, e o irmão mais velho do Ezequiel é mais velho, é quem tinha que resolver isso. Pai, mãe, fiquem tranquilos, nosso sofrimento vai acabar, do nosso irmão também. Todo dia escoriações, pedra, um bullying, que a gente não sabe o que é bullying, meus irmãos. Aí o Ezequiel então foi levado pelo irmão para o meio do mato, porque num golpe de misericórdia ele ia atacar um facão e resolver a situação e matar o irmãozinho. Um passante nos ligou, sabedor da presença do Brazilians Team, e falou: olha, está acontecendo isso. Corre para lá, aquela correria, salva o Ezequiel. O Ezequiel foi levado para a nossa casa de refúgio. E eu falei para o pastor, pode passar? Falei para o pastor Moisés: agora nós vamos usar a sua igreja para poder despregar tudo que foi pregado aqui. E que não foi o senhor que pegou, não sei. E foi o que a gente fez. Usamos a igreja dele. Porque o Moisés é aquele tipo de gente que depende do interlocutor, ele tem seus princípios, né? Eu tenho meus princípios, mas se você não gostar deles, eu tenho outros. E posso trocar. Então nós levamos o menino na curandeira. Não dá para levar no hospital, porque o hospital não gosta de atender criança bruxa. O enfermeiro não põe a mão em criança bruxa. Porque criança bruxa, meu irmão, é igual um ser que está absurdamente macumbado.
toque nele e no dia seguinte você está com erisipela, perdeu o emprego, está com uma doença grave. Olha o braço do Ezequiel como está, ó. Ela passou uma pasta d'água, um negócio meio mentolado, que é para poder anestesiar relativamente o braço dele. Acreditem, ele não está rindo, as crianças outras estão chocadas. É uma curandeira na vila. Com um braço desse tamanho, ela rapidamente conseguiu colocar o braço dele no lugar, como vocês podem ver ali na foto final. E ele deixou, bichinho guerreiro, sabia que era para o bem dele. Hoje ele é nosso. Tentamos devolvê-lo à vila. A mãe disse, deixa a poeira baixar, vocês não podem tentar matar meu filho de novo. Pode passar. Fizemos cruzadas públicas. Preguei na igreja do pastor Moisés. Abrimos nossa casa, o Caminho Nações. Tivemos debates públicos. Eu sou muito branco, lá não tem branco. Então eu usava uma estratégia que era o seguinte, eu subia em qualquer coisa que tivesse mais alta, nos mercados mais abertos, e fazia assim. Tenho vergonha do meu braço ser tão branco assim, mas lá eu acabei usando esse treco. Fazia assim e todo mundo vinha ver o branco esquálido que apareceu. Um europeu, um norte-americano. Ficavam tocando assim em mim, as crianças tocam, tal, e eu falava para todo mundo, vai chamar, chama o pai, chama a mãe, chama, daqui a pouco tinha um auditório como esse aqui, e aos berros, porque lá é só aos berros, com a venta aberta, como se diz, e a veia aparecendo, eu dizia que em nome de Jesus não existe criança bruxa. Nenhuma criança é do diabo. Levamos literatura várias, ilustrações várias, livros vários, feito com um pouquinho de dinheiro que a gente conseguia de criaturas de Deus que mandavam para a gente em todo lugar. Distribuímos Novos Testamentos. Mas eu fui tentar fazer isso nesse lugar. Esse lugar tinha um dono, era um mercado aberto. O dono era esse Tiff. Tiff é um ancião. E o Tiff então disse, aqui não, porque aqui quem manda sou eu, branco nenhum chega. Eu falei, não sou branco. Sou brasileiro e isso é muito diferente. Rapaz, você não sabe o passaporte que ser brasileiro nos oferece no mundo africano. Brasileiro, o cara era meu inimigo, vira meu amigo. Aqui você não sobe, jornalista europeu. Falei, rapaz, estou longe disso. No meu país tem criança de rua, a gente está tentando ajudar lá também. O negócio é tão grave quanto aqui. Eu sou Brasil, sabe? Kaká, Pelé, Ronaldo. Todo mundo, aí eles começam a falar os nomes, aí eles falam, ganhamos de vocês em 96, foi mesmo, eu torci para a Nigéria, é isso aí. E aí, eu falo, a única diferença entre o meu país e o de vocês é que a gente não mata nossas crianças porque elas são consideradas bruxas. Aí começam a dizer para o outro, é verdade, aqui a gente, que coisa feia, você, não é ninguém nunca. Mas aí, é porque todos eles, não tem ninguém nesse país que não assistiu o filme chamado The End of the Wicked, O Fim dos Perversos, do Ímpio, na qual a Ellen Ukpabio, aquela senhora, conta como é que as crianças fazem. E é um absurdo o filme. Elas vão para o inferno enquanto estão dormindo. E o diabo dá as ordens e os comandos do que fazer em casa. Esse moço, volta lá por favor. Esse moço disse, não. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, reúne seu povo todo e vamos para um debate público. E aí vamos saber. Já que todo mundo é cristão, vamos abrir a Bíblia. E ele riu da minha cara, agora então que você está lascado. E aí ele abriu, e meu irmão, você no meu lugar ia saber fazer exatamente a mesma coisa, adicionado a você poder, amor e equilíbrio, mas você ia saber fazer a mesma coisa, não precisa nem de tanta escola dominical como a gente teve, porque o camarada abriu no texto onde Paulo fala, nos últimos dias, também para Timóteo, os homens serão maus, amantes dos prazeres, não amantes de Deus, hipócritas, frios, desobedientes aos pais. Afasta-te destes. Ele leu e estava lá pregando. E todo mundo, desobediente aos pais. Ei, meu filho, afasta-te desses. Assim.
Aí eu falei, não vamos mudar de versículo, vamos continuar no mesmo, só leia o seguinte. Ele parou no 5, vamos ler o 6. Eu quero ler o 6 para vocês, acompanhem comigo. Estes tais são aqueles que, entrando pela casa das mulherzinhas carentes, as seduzem. E chamei uma criança para o meio, não pus foto ali disso, mas disse, eu quero mulheres todas aqui presentes. Eu quero saber se um cidadãozinho desse, de 6 anos de idade, é capaz de adentrar na sua casa e lhe seduzir sexualmente. Eu quero saber se ele tem esse poder. Se ele olhando para você com um olhar todo malandro, ele pode gerar em você um sentimento de querer ir para a cama com ele. Elas ficaram envergonhadas. Obviamente que não. Sim, é só de quem é capaz de fazer isso que o versículo fala. Desses que são capazes de fazer isso, e só adultos são capazes de fazer isso com você, afasta-te desses. E aí continuamos, e aí ele levanta e disse, eu sou o dono aqui, tá? Eu quero dar uma ordem, a partir de hoje nessa vila, quem chamar uma criança de bruxa vai se ver comigo. Foi o que ele falou. E eu complementei. Gente querida, por amor de Deus, não deixe nenhum pastor, sacerdote, padre, chife, seja lá quem for, fazer isso com as vossas crianças. Porque para ele melhor é pegar uma pedra de moinho, ir lá no mar, se jogar, se afogar antes de se encontrar com o Deus delas. Pode passar? Agora, se a gente faz isso e vai embora, meu irmão, você sabe como é, basta chegar ao próximo. Então a gente está lá, a gente se enfiou numa encrenca danada. A gente não tem dinheiro para estar lá, a gente não tem muita gente para estar lá, mas a gente está lá. A gente deslocou, mudou a vida de um monte de gente que morava confortavelmente na Inglaterra ou no Brasil e que agora mora lá. E esse é o nosso fotógrafo, que fica indo para lá e que foi quem nos privilegiou com essas fotos. No último dia, como a gente tinha mexido no comércio e no negócio da maior igreja neopentecostal do país, a Universal do Reino de Deus da Nigéria, a embaixada e a migração não deixou mais a gente caminhar, senão com uma escolta assim. A gente ia pregar o evangelho às vezes, batia na porta de a gente sabia que eu era uma criança bruxa, e o cidadão atrás de mim. Falei, mano, eu vou falar do amor de Deus, você dá licença. Ninguém vai abrir a porta assim. Uma vontade que eles tinham de usar essas armas, mas o Espírito de Deus nos protegeu, nada nunca aconteceu. Porque o poder é de Deus, a gente só tem que não ter covardia. Aqui nós estamos no nosso orfanato, pode passar. E nós voltamos para lá muitas outras vezes. E aquele ali, o Etido, é um menininho que foi unhado até acabar a pele, e ele carrega até hoje as marcas disso. O Etido não fala, pelo menos não falava, agora ele fala. Não se aproximava de adulto algum, e ele se aproximou de nós. O Etido viu Deus em nós. Só pode ser, porque ele tinha medo de adulto. Adultos são terríveis. Do dia para a noite eles inventam que você é do mal e eles te arranham, te queimam. Não tem pai, não tem mãe. O Etido ficava com a cabeça aqui assim, encostada em mim, enquanto eu conversava com alguém. Eu olhava assim e falava, olha só. E assim, ó. Olha só, é meu filhinho. Eu falava pro camarada, eu falava, fica vendo. Eu me afastava assim, ó. Fazendo isso, acabava por obrigar o Etido para continuar colado nos que o haviam salvo. O Etido foi aprender a rir recentemente, ali com o Tiago e com o Léo. Brasileiros, cristãos, como eu, como você. Não tem nada de especial neles. Inclusive são bem pecadores. Pode passar? Essa mocinha eu não pude ajudar. E isso eu carreguei assim comigo, com muito desconforto por muitas noites. Porque ela tem em torno dos seus 15 anos, então ela já é uma moça. Ela estava só de camiseta, sem calcinha, sem nada, exposta, aberta aos mosquitos. Porque sendo uma criança bruxa,
Ninguém toca nela, a não ser os vampiros que de madrugada a drogam, e ela alucinada, não sabe o que está acontecendo direito, não tem como fugir daquilo, é fraca. Então homens se deitam sobre ela toda noite, vários deles. E ela amanhece assim. Desculpa, meu irmão, trazer isso agora pela manhã para você, mas ela amanhece assim, toda aberta, arregaçada, melecada. Queria pegar no colo, tomá-la para mim, levar, não deixar nunca mais tocar ninguém nela. Queria amaldiçoar todo mundo que assim fazia. Mas tem que ter equilíbrio. Não é só poder e amor. É equilíbrio. E naquela hora, quando eu fui tocar nela, várias janelas se abriram e falaram: Branco, se afasta dela. Como se eu fosse o abusador. Constrangido, falei para todos: não dá mais para vir só homem aqui. Temos que trazer mulheres. Porque se alguma moça nossa levá-la no colo, eu duvido alguém impedir. Se impedir, a gente vai sair na pancadaria, se for o caso. Mas ela é nossa. Pode passar? Foi por isso que a gente levou a Ayla. A Ayla, essa brasileirinha aqui que mora em Londres e que tudo que eu pedi para o Leonardo, que está ali, antes de... Quando ele disse, tem aqui uma menina que trabalhou no Brasil só com meninos de rua. Está em Londres, sabe inglês, e a Nigéria é ex-país, ex-colônia britânica, então vamos levar ela, a Ayla. Quando veio, a Ayla é bonita, é dinâmica, é carinhosa, é uma meiguice só. Na hora eu falei: Leonardo, você por favor, leva a Ayla, só evita tocar nela. Tá? Não pegue a Ayla para você. Porque são solteiros os dois. E passou a missão, na volta, no aeroporto, já em Londres, já deram as mãos. Hoje estão casados, e agora recentemente nasceu o Davi, o Leão Davi, e ele não me obedeceu, graças a Deus. Pode passar? Eles são os que estão comandando a base do caminho lá na África. Essa é a Vitória, recém-chegada, desnutrida, mas agora já melhor amparada. Esse é o Caulius, que perseguia nosso carro o tempo inteiro. Caulius, os mais antigos sabem que era um corredor que batia o recorde. É porque 30 crianças seguiam o nosso carro. Assim, 30. Se eu olhava para trás, tinha 20. Eu olhava para trás, tinha 10. Eu falava para o motorista: bicho, vai mais devagar para elas poderem alcançar a gente. Elas não vão desistir. Aí ele está nem aí, ele vai. Só que não tem como, o Caulius alcança. Eu olhava para trás de novo, ele estava. Só que ele sempre chega assim, olha, tem que ter muitos chinelos para o Caulius, porque alguns vão ficando pelo caminho. Ele entra no carro, ele não sabe falar, porque ele cresceu com os cordeirinhos, bezerrinhos, cresceu com os bezerrinhos, então ele só fala mé, mé, desculpa, não é bezerro, eu sou muito urbano, as ovelhinhas, mé, mé, mas ele entrou no carro... Ele tinha uma declaração a fazer. Ele tem 5 aninhos. Aí ele... Jesus. Ele sabia que isso era o fator de identificação conosco. E de que Jesus não o tinha bruxificado. Pode passar? Mas no Senegal a história é outra. E eu só te peço 3 minutinhos para encerrar, tá bom? No Senegal, as crianças talibês, que são aprendizes do Alcorão, são obrigadas a ler o Alcorão em árabe, apesar do país falar francês, lendo o que não entende, decorando com o privilégio da mente infantil, aqueles termos todos. Elas então passam parte do dia fazendo isso. A outra parte do dia é pedindo esmolas para sustentar o dono delas. Elas são crianças escravas. Pode passar? Então nós fomos ao Senegal, é um país entre a Mauritânia e ali a Guiné. O Senegal é um país, ex-colônia francesa, o que tem a capital Dakar, onde tinha o Rally Paris-Dakar. Dakar é a mais ocidental das cidades africanas, aliás, é a mais perto do Brasil. Aqui é o interior de uma Dara, a escola corânica. Aquele ali é o chefe da Dara, e aqueles os seus diáconos. Isso aqui é para tacar na cabeça da criança que não decora direito e que erra.
E cada criança, então, pode passar? Recebe, ele tem que perceber qual é a caligrafia do árabe, transcrever para a tábua, e aí então ela continua, cada uma delas está apresentando aqui para mim a sua tábua. Os cristãos raramente entram aqui, não pode se entrar, os cristãos entrarem aqui, eles vão morrer, vão ser queimados vivos, vão ser torturados, blá, 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 tudo isso que a gente recebe nos relatórios missionários o tempo inteiro. Mas entrei, estou ali, aqui eu estou com o do mal, o homem, ele é do mal. Eu falei para o meu filho, papai vai ali ajudar as crianças, tirá-las dos homens do mal. Quando ele viu essa foto, papai, não entendi por que você tirou uma foto com o homem do mal. Porque eles perguntaram, mas você vai matar? Os caras falaram, papai não vai matar, filho, papai é dentista. Não é porque eu sou cristão, não, porque eu sou dentista. Mas eu estou levando o tio Edmilson, que é militar, e o tio Edmilson vai ver o que fazer lá. E aí por isso que eu pus no Facebook essa foto e escrevi, nós, o senhorzinho do mal e o tio Edmilson. Filho, o tio Edmilson não quis machucar o moço, porque ele é bombeiro, mas ele é de Deus. E, na verdade, nós reformamos essa escola corânica. Ainda não, mas eu falei, deixa eu filmar, porque se as crianças aqui à noite estão dormindo de pé, porque enche a chuva de água, mais de 30 crianças num cubículo, e essa é só uma das milhares que tem lá, deixa eu reformar, eu filmo e reformo. Então os cristãos não gostaram disso, que a gente vai filmar, vai reformar o lugar na qual as crianças estão sendo escravizadas. Mas é por um pouco de tempo, porque o governo vai nos dar e já nos deu um lugar na qual nós vamos poder resgatá-las. Então, na verdade, nós fizemos uma aliança com o diabo. Falei, olha só, você deixa eu filmar, você me mostra onde tem todas as outras, e nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar você por último. A gente vai recolher as crianças das outras, e vamos deixar você por último. Mas só não tem como você impedir esse processo. E aí, esse é o filho dele. Olha que safadeza. O filho dele sabe falar francês, espanhol e inglês, estuda carpintaria e já acabou o ensino fundamental. As demais crianças todas que você viu são proibidas de ir para a escola, não sabem matemática, não aprendem a falar francês, ficam falando só o dialeto, vão ser subadultos depois. Então, aprendizes do Alcorão, mas o futuro do país é marginal. Daí que quando a gente viu esse problema, nós fomos até o Ministério da Infância e falamos com o ministro da Infância. E, diferente da Nigéria, eu nesta missão passei quase todos os dias de terno. Em vez de passar o tempo na lama, a gente passou o tempo junto às autoridades nos palácios. Porque se você é de Jesus, você tem que saber ir da lama ao palácio com a mesma disposição no coração. Amor, poder e equilíbrio. Daí que a gente apresentou o que a gente já tinha feito no Brasil, e o que a gente tem feito no Brasil é pouco, é aqui e ali umas coisinhas, mas eu disse para ele do projeto Pastor Caio tinha no Rio de Janeiro, na favela de Acari, a Fábrica da Esperança, antes da vida dele virar toda do avesso, e aquilo tudo acabar, atendia 24 mil crianças e adultos por mês. E demos a camisa do Brasil para eles. Esse é o segundo homem do país, para quem nós somos endereçados para pedir um espaço, um lugar. O lugar é muito grande. Qual é o maior lugar aqui de Londrina? Um shopping, uma empresa, uma fábrica? É muito maior aqui. É o ex-Palácio da Justiça, que agora é nosso, para recolher 500 crianças. E esse é o ministro do presidente, dando um livro dele, eu mostrando o projeto para ele. Pode passar. Aqui eu estou numa missão americana, entrevistando o moço e pedindo recurso financeiro para a gente poder fazer o projeto. Pode passar. Nós levamos as crianças para jogar bola, a chuteira delas são essas sandalinhas,
e eu estou trazendo para o Brasil para ver se algum clube brasileiro quer ir lá ajudar a gente a ter uma escola de futebol, da qual depois eles possam trazer crianças que sabem jogar bola para o Brasil, porque os europeus ficam indo lá e basicamente sequestrando as crianças, porque é a troco de muito pouco dinheiro que eles levam as crianças para a Europa para jogar bola. A imprensa soube de tudo isso. E aí nós tivemos uma coletiva de imprensa que eu não imaginaria que ia ter. Eles chegaram para a gente, falaram, olha, tem os jornais, são 7 a 9 jornais, tem as TVs, eles querem ouvir vocês. Nós tivemos o privilégio de falar com os jornais muçulmanos, sem esconder de ninguém que somos cristãos. E sem que ninguém nos tenha metralhado. E na coletiva de imprensa, eu disse para que é que nós estávamos lá. Mas também disse que Deus não era cristão. Tampouco muçulmano. E Deus é amor. E era só motivados pelo amor que nós estávamos lá. E nós nem somos as melhores pessoas para estar lá. Porque a gente não tem prata nem ouro. Mas a gente quer que esse povo todo aprenda a levantar e andar. Em nome de Jesus. Pode passar. Esse é o nosso convertido de lá, dando entrevista na língua deles, pode passar. O pastor Caio também falou para eles, traduzido por uma francesinha, pode passar. Fui na Embaixada do Brasil, a embaixadora estava arredia em relação a nós. Ela disse, sim, não adianta você falar tudo o que você está falando. Você é evangélico, eu conheço os evangélicos. Eles vêm aqui, não querem saber dos muçulmanos, a não ser para salvar os pobrinhos em troca de pão. Foi ela que me falou isso. Falei, eu não tenho o que lhe dizer, embaixadora. Eu só vou te pedir isso. Pode passar? A gente vai mexer com uma estrutura muito séria, porque se cada criança traz $1, a Dara que tem 50 crianças, são 50 dólares dia. Ao final de um mês, quanto isso dá? Então veja, todos eles ganham mais de $1.000 só através do trabalho escravo das crianças. Imagina a medida que nós começarmos a recolher essas crianças. Nós já temos 80, mas o projeto é para 500. E autorização do governo para fazê-lo. E o governo sabendo que a gente não vai ensinar o Alcorão lá dentro. E eu falei, eu não tenho o que lhe dizer, mas eu posso lhe dizer o seguinte, nos proteja de algum modo. Se a senhora não proteger também, nem por causa disso a gente vai deixar de fazer. O Edmilson agora mora lá, acabou a vida dele no Brasil. Tem 46 anos de idade, é solteiro, e vai construir o resto da vida dele lá. Ele não sabe viver mais sem viver para salvar crianças talibês. E faça de tudo, meu irmão. Teve um dia que eu precisava entrar em lugares aonde eu não podia entrar sendo um leigo. Então eu fiz isso aí, virei padre. E incrível, não morri. Parte dos relatos missionários de países como o Senegal, que a maioria da população é muçulmana, não é verdade acerca da perseguição. Vai investigar que país é a qual ele está se referindo. Alguns, ser cristão ali é um negócio terrível. É risco de morte. Admitir que é de Jesus. Mas aqui, mais do que de Jesus, eu passava pela rua, quero entrar aí. Uma autoridade cristã aqui no país muçulmano. Pode passar, por gentileza. Amém, acabou. Irmãos, vamos reler esse versículo em nome de Jesus? Versos 5 ao 7. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, diz 2 Timóteo 1, 5. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. São crentes de nascimento. E em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti,
em você, em você, em você, em cada um dos rostinhos que eu daqui da frente posso enxergar. Por essa razão, pois, eu te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti. E que eventualmente alguém da liderança pode ter dito, você tem. Isso carrega o significado da imposição das mãos. Se você tem, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse dom está sobre mim, está sobre você, basta a gente crer. Em nome do Senhor. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.